As pessoas não veem mais o Brasil como um bom lugar para investir. E além disso, temos agora o desemprego, que depois de anos está aumentando de novo. Desde 2021, o desemprego vinha caindo. Com Bolsonaro e agora, por 3 meses seguidos, o desemprego está aumentando. A inflação dos alimentos também está o dobro do padrão normal. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Agora o seu pai tá morando no Brasil? Isso mesmo. E ele pode sair? Não. Por que ele não pode sair? Porque o Alexandre de Moraes pegou o passaporte dele. Entendi. Isso é por causa daquele incidente do jet ski? Ou é alguma outra coisa? Podia ser. Isso é muito louco quando eu ouço isso. Será que eu posso contar pro seu público sobre essa Claro, investigação? pode falar sim. Primeiro, deixa eu perguntar. O que vocês acham que aconteceria com a gente se a minha família roubasse nem que fosse $1 do contribuinte brasileiro? Como a gente não é corrupto e eles estão tentando achar alguma coisa há anos, fazendo várias investigações, e como eles não acharam nada que podem usar contra nós, eles vão atrás disso. Então, o meu pai estava pilotando um jet ski. Isso aconteceu na costa do estado de São Paulo e ele viu uma... Rob, achou o vídeo? E ele passou a uns 15 metros de uma baleia, como tá mostrando aí. Esse aí é ele. Mas no Brasil, isso é crime. Você pode pegar de 2 a 5 anos de prisão só por chegar perto de uma baleia. Mas ninguém leva isso a sério de verdade, porque afinal de contas a gente é um país de turismo, sabe? Existem barcos particulares que levam os turistas até a praia, e eles vão lá só para observar as baleias. E o Bolsonaro estava fazendo praticamente a mesma coisa, ele estava observando uma baleia. E ele foi acusado, ele já estava sob investigação. E um ponto muito importante que a gente tem que destacar é que a pessoa que fez essa denúncia foi a ministra do Meio Ambiente que o Lula da Silva indicou. O nome dela é Marina Silva, e ela tentou uma vez, e acho que o primeiro promotor que pegou o caso disse, beleza, não tem nenhum crime aqui. Mas ela quis insistir e foi atrás de um segundo promotor. Esse sim pegou o caso e começou uma investigação. Ele mandou a Polícia Federal começar uma investigação sobre esse negócio. E então é isso. Esse é o crime. Mas eles fecharam o caso, né? É, eles largaram o caso, mas mesmo assim deu todo esse Mas destaque, não só o povo isso, falando né? essas Foram mais coisas. de 3 anos de investigação. Foi uma narrativa. Eles conseguem manchar o nome do cara e aí fecham o caso. Ele tem uma ordem de silêncio agora? Ordem de silêncio? É uma ordem pra não falar ele disso. não pode falar Então sobre ele não isso. pode publicar nem falar Na verdade, nada ele sobre pode isso sim, mesmo. ele tá autorizado a falar, mas ele tem medo. É o país que tem uma ordem de silêncio sobre ele. Ah, e acabou de sair uma pesquisa, foi ontem, né, Paulo? Verdade. 61% da população brasileira. Certo, sim. Na Isso saiu no Paraná Pesquisas. 61% da população tem medo de expressar suas opiniões online. 61% da população E é o nosso inteira do direito. Brasil. Qualquer coisa em que acredita. As pessoas estão Isso com foi há medo? 2 meses, e 47%. Então, provavelmente agora é mais de 60%, mas 47% acreditam estar vivendo sob uma ditadura do judiciário. Pois é, por exemplo, eu posso acabar sendo preso só porque eu coloquei uma peruca na cabeça. E disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que acham que são mulheres. Ele realmente fez isso. Então, e eu posso ser preso por isso. Tipo, sério, eles podem me prender de verdade. Então, se um deputado que tem imunidade para falar, pode ser preso por isso. Imagina para um cidadão comum como seria. É, o que pode É acontecer isso com que eu eles. estou dizendo. Certo. Agora sobre a Argentina. Fui pra Argentina alguns anos atrás, estava esperando me apaixonar pelo país, mas sinceramente eu fiquei decepcionado. Foi bem mais ou menos. Eu já viajei o mundo todo e sempre ouvi o povo falando que a Argentina é a Paris da América do Sul. Falavam que a Argentina é isso, a Argentina é aquilo. E beleza, tá bom, legal, nós vamos, mas não foi tudo isso. O socialismo, né? Eu continuo falando sobre isso com as pessoas. Vocês sabem, 40%, sei lá se é isso, mas 40% das pessoas trabalham para pagar as contas dos outros. E é realmente isso, os impostos são isso, a inflação é aquilo. Todo mundo fala isso e eu fico tipo, tá, como um lugar tão lindo acaba assim? E a gente foi para vários lugares, andamos de barco, fizemos tudo o que tínhamos direito, até fomos no cemitério que fica aquela famosa que a Selma Hayek interpretou. Evita, não é isso? Isso, exatamente. A Evita Peron. O filme chama Recoleta, se não me Cry engano. for me, Argentina, the truth is I never left. É por isso que ela é atriz e eu não. Então eu Não fui... sei não, você Rob, foi bem. por que você tá rindo? Eu tô contando uma história aqui. Mas enfim, aí a gente foi embora. Então, um ano e meio atrás, a gente acabou assistindo esse cara, que parecia um Elvis Presley argentino.
Ele tinha até aquelas costeletas gigantes, estava gritando, brigando. Tinha aquelas motosserras. Afuera! Afuera! Isso, a motosserra, beijando garotas, fazendo tudo isso. E vocês sabem, ele joga aquela coisa, os papéis, falando esses caras estão fora, todo mundo pra fora. Sei. E aí o que acontece? Um candidato libertário vence as eleições na Argentina e ele vai até o Fórum Econômico Mundial, onde inclusive ele é apresentado pelo Klaus Schwab e durante 20 minutos ele fica lá falando de um jeitinho bem devagar e bem calmo e vende o capitalismo bem na cara deles, né? E isso vira uma febre, o mundo inteiro começa a assistir isso. É o Javier Milei. Como ele conseguiu fazer isso? E como você compara esse estudo de caso dos caras que são tipo o Javier Milei moderno, tipo o seu pai ou qualquer um de vocês? Como vocês acham que isso poderia se aplicar no Brasil? Como ele conseguiu fazer isso em um país socialista? Que é mais ou menos o jeito que o Brasil tá agora. Eu acho que uma das coisas é que o ambiente na Argentina estava tão miserável que as pessoas estavam eles desesperadas chegaram no para achar fundo uma do solução. poço. Isso acontece toda vez que o socialismo assume o poder em um país. Eles destroem a economia, destroem a qualidade de vida da população. E então, quando aparece qualquer opção que parece ser possível de aplicar, eles já compram a ideia na hora. Isso aconteceu com o Javier Milei, aconteceu com o Bolsonaro aqui. E isso acontece por causa da internet. Talvez aconteça na Califórnia também. Lá. É, porque na Argentina... Bom, não sei, mas se a Califórnia continuar assim do jeito que tá, em 10 anos eles já vão estar cansados dos democratas. Certo, entendi. Eles estão estragando tudo. Eles já estão quase lá. Já estão quase lá mesmo. Mas também quase metade da população da Argentina estava pobre. A inflação estava em torno de 100%. Abaixo da linha da pobreza. Sim. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Abaixo da linha da pobreza e a inflação era de quase 100%. Então, no passado, eles tentaram 1001 jeitos de manter a esquerda, mas aí veio o Milei, que era alguém novo, alguém que tinha um discurso diferente. E ele é professor, ele estudou economia na faculdade, sabe do que está falando. E ele realmente representa a alma de um forasteiro. Então eu acho que foi por isso que ele conseguiu ser eleito. E além disso, um motivo que também ajudou muito ele é os argentinos usarem o voto de papel, o voto impresso. O sistema deles para votar não é como o que usamos no Brasil, porque no Brasil ele é totalmente eletrônico. E na Argentina eles ainda usam as cédulas de papel. Então eu acho que isso também fez uma bela diferença na eleição dele. E, aliás, ele tá fazendo um trabalho incrível lá, de verdade. Eles não tinham morais, né? Então eles não têm problemas eles também com não a têm uma Suprema Corte igual a que a gente tem. Mas calma, espera aí. Então você tá dizendo que o jeito da Argentina votar... Você acha que a Argentina usar cédulas de papel para votar favoreceu ele nas eleições? Porque no Brasil a gente faz o seguinte. Você vai até o local de votação e digita o número do seu candidato na máquina. Essa máquina envia o número para o computador do Tribunal Superior Eleitoral. E aí você tem que rezar para que o seu voto seja contado corretamente por um tribunal que é presidido pelo Moraes. Um inimigo declarado. E é sério, eu não tô exagerando, não tem como auditar isso. E juro, já fizeram 1 tonelada de relatórios. Inclusive um relatório do secretário, aliás, do Ministério da Defesa, dizendo que eles não tinham como atestar que esse sistema usado era seguro. Eles não conseguiram inspecionar as máquinas, que é o trabalho deles. E olha, eu não tô aqui falando que a eleição foi roubada, mas eu não posso dizer que não foi. Eu não confio. Inclusive, a gente fez uma pesquisa e 82% dos eleitores do Bolsonaro não confiam no sistema de votação do Brasil. Eu tô falando de 37% dos brasileiros. E isso representa milhões de pessoas. E olha, Patrick, quando a gente fala aqui desse sistema do Brasil, esse sistema de votação de lá, a gente não pode falar sobre isso, na verdade. As pessoas até tentaram durante as eleições... Meu pai não pode mais concorrer por causa disso. Eles não podem falar nada. Você não devia nem ter dito isso. Eu não vou falar. Pode falar, por exemplo, minhas contas, as minhas redes sociais, todas elas foram bloqueadas depois das eleições para presidente. E eu tenho quase certeza que o motivo é porque eu compartilhei um cara que fez um vídeo na internet dizendo que tinha alguma coisa errada com as nossas eleições. E só por causa disso, todas as minhas contas no X, no Instagram, no Facebook foram bloqueadas e até agora eu não sei por quê. Eu não tenho acesso a esse processo. Nem o meu advogado tem acesso a isso. E ele tentou várias vezes. Então é esse tipo de coisa que a gente está enfrentando, entende? Rob, será que você pode mostrar o gráfico da inflação na Argentina que você acabou de mostrar?
Ele estava na tela agorinha, você acabou de tirar. Volta um pouco. Isso, aí mesmo. Então, a inflação na Argentina ultrapassou 200% em 2023. Então, o que você está dizendo? Isso foi em 2018, aí para 2019, 2020, 2021, aí ela cai para algo tipo 35%, 38% e sobe em 2022. E aí em 2023 ela já dispara de novo para mais de 200%, como estamos vendo aí. E então o Milei ganha, certo? Beleza, até aí tudo bem. Agora vamos ver a inflação no Brasil. Tô curioso para saber como tá a inflação no Brasil agora. Coloca aí, Rob, vamos dar uma olhada nesse gráfico agora. A gente fez um ótimo trabalho no governo do meu pai. Foi a primeira vez que a gente teve uma inflação menor no Brasil do que nos Estados Unidos. Verdade, isso é bem interessante. Aí só tem 2 anos, precisamos de mais. Eu preciso de mais do que 2019. Mas tá certo, então na época do seu pai a inflação despencou, a gente consegue ver. Volta lá, por favor. Então isso é em 2020. A inflação ultrapassou 10% em setembro. Isso foi durante a pandemia. Acho que tem um gráfico melhor lá embaixo, é um vermelho. Eu acho que é importante Esse ressaltar aí. aqui que o atual presidente do Banco Central do Brasil... Não, é 95. O presidente atual do Banco Central do Brasil, que é o banco do nosso governo, ainda é o que foi indicado pelo Bolsonaro. Então eles ainda não tiveram a oportunidade de bagunçar a nossa política monetária. Sim, olha só. Essa informação é boa. Em 2016, que foi quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, o gráfico está meio parecido com o nosso cenário de agora. Mas aí no meio, tá vendo? Isso foi o Bolsonaro. Quais foram os anos dele? E aquilo Os ali que foi o na época gráfico do tá Michel mais Temer. baixo. Aqui foi quando o Michel Temer estava no poder, que foi acho de 2017 até, 2020. e depois já E sobe aí de começou novo. o Covid, então teve isso. Entendi. Primeiro o Bolsonaro, e aí veio a pandemia. Tá, entendi. Mas a pandemia foi no mundo inteiro. A Exato. inflação subiu em todo lugar, não só no Brasil. Todo E o mundo Brasil sofreu. se recuperou bem da pandemia, foi melhor do que qualquer outro país do mundo. Como chama aquele índice, o nosso, como é mesmo? Produto Interno Bruto. Isso, PIB. o nosso PIB foi mais alto que o da China. E pela primeira vez na minha vida, o Brasil teve uma inflação menor do que os Estados Unidos. Eu nunca tinha visto isso. Então tá, mas Rob, agora pega a inflação do Brasil em 2024. Procura aí quanto tá a inflação do Brasil em 2024. Não tá fora de É controle. isso que eu quero saber. Então a situação do Brasil agora não tá tão ruim assim. Porque faz só 1 ano e meio que o Lula assumiu o cargo e o cara que tá no Banco Central é o cara que o Bolsonaro escolheu. Ele vai mudar agora no meio do ano, acho que em junho, né? Sim, daqui a alguns Porque o meses. presidente escolhe o diretor do Ele Banco escolhe Central. o presidente, isso. Aí ele fica 2 anos em um mandato e 2 anos no próximo. Então ele vai sair por E agora. eu acho bom a gente se preparar Quando para ele sair, a enfrentar coisa uma vai ficar feia inflação rápido. muito maior quando eles trocarem o presidente do Banco Central. Mas se você quer números, por exemplo, 40% dos investimentos internacionais saíram do Brasil. Eles estão saindo. As pessoas não veem mais o Brasil como um bom lugar para investir. E além disso, temos agora o desemprego, que depois de anos está aumentando de novo. Desde 2021, o desemprego vinha caindo, com Bolsonaro, e agora, por 3 meses seguidos, o desemprego está aumentando. A inflação dos alimentos também está o dobro do padrão normal. Então, se a inflação está em 5%, a comida tem aumentado 10%. O arroz nunca esteve tão caro quanto agora. Também os grãos, óleo, o azeite de oliva. Então, as pessoas que são mais pobres estão realmente sofrendo muito. E além disso, como que eu posso falar rombo de um jeito melhor? Que é aquilo quando o governo gasta mais do que consegue arrecadar. Acho que o déficit, né? O déficit, Obrigado, isso. o déficit. O déficit que a gente tem agora é recorde já. No ano passado, acho que foi 240 porque, bilhões. né, o Lula tá aumentando os gastos. Os gastos, Na verdade, é a dívida pública em mais de R$1 trilhão, isso em menos de Pois um é, ano. em menos de um ano. E agora ele cobra impostos Tem em isso tudo. também, mas essa novidade. Tá uma loucura esse negócio dos impostos. Inclusive, ele acabou de passar um projeto que diz que a partir desse ano a gente vai ter a maior taxa de impostos do mundo inteiro. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso.
E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.